Olá, pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais uma reflexão. Vamos falar da semana do dia 9 ao dia 15. Gente, tem bastante coisa interessante, mas pouco aspecto, pouco movimento. Mas é interessante, gente, porque a gente tem uma fase cheia com eclipse lunar essa semana, né? Tem Mercúrio virando a direção para o movimento retrógrado. A gente tem Mercúrio numa conjunção com Vênus, tem Sol em conjunção com Saturno também. Então, gente, vamos lá. Porque, como eu falei para vocês, a gente não tem uma grande quantidade de aspectos, né? Mas o movimento é importante. Tem um dia que vai ficar inteirinho isso com a Lua fora de curso também. Bom, essas semanas todas aqui, né, estão bem oscilantes, né? E essa não vai ficar diferente. Mas vamos aproveitar esse momento antes de começar a falar aqui sobre as informações mesmo, né? Para você se inscrever aqui, curtir, deixar seu comentário também. E é interessante e importante também para o canal, né? Porque o canal de nicho aqui de astrologia tradicional não é tão popular como as outras visões da astrologia e a gente avança devagarinho, né? Então, quanto você puder curtir aí para me ajudar a divulgar o vídeo, eu agradeço bastante. E agradeço e também convido você para se tornar membro, porque ali a gente fala mais sobre as questões de astrologia tradicional em um nível técnico. E se você quiser aprender astrologia para ser astrólogo ou complementar seu conhecimento, acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, tá bom? Lá tem cursos. Vamos lá então, pessoal, nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Câncer e ela tá se afastando da conjunção com Marte, que é o último aspecto no sábado anterior, né, no dia 8 de março. E o primeiro aspecto da Lua é exatamente esse trígono aqui com um Saturno, que não é exatamente um trígono super empolgante, na verdade não é um pouco empolgante, tá, gente? Porque é um trígono da água. Ele tem um perfil até que eu diria mais para relaxar. Se você estiver lidando com alguma outra atividade, ele é mais concentrado, então ele não tem aquele perfil animado, nem muito cheio de versatilidade e tal, produtiva, né? Ele é um pouco devagar. É interessante, assim, para atividades, para estudos mesmo, né? Não é muito para a produtividade que dependa de esforço físico ou de agitação mesmo, né? É um trígono mais calmo. Pode ser interessante para economia também, né? Para alguma coisa assim. Só que vai ser perfeito no domingo, às 4h40 da madrugada. Então, como o último aspecto no sábado é no final do sábado também, a gente vai perceber esse trígono poucas horas, né? Logo ele se desfaz, porque aí a Lua vai ficar fora de curso depois que ela passar por esse trígono e vai ainda, né, transitando no signo de Câncer o domingo quase inteiro, gente, porque ela ingressa em Leão às 19h59. Então, olha, desde as 4h40 da madrugada até as 19h59, a Lua vai ficar fora de curso. Quando a Lua ingressa no signo de Leão, ela tem uma característica mais vibrante, mais energética, né? Mais yang mesmo, né? Mais motivada até. E quando a Lua ingressar em Leão, ela vai ter uma série de aspectos fáceis, favoráveis, trígono, sextil e tal. E a gente vai perceber, então, essa empolgação um pouco mais leonina no final do domingo, né? Quer dizer, na noite do domingo, não tanto no final, porque 19h59 a Lua ingressa em Leão e já vai aumentando essa influência legal dos aspectos que vão acontecer na segunda, que são todos favoráveis. A segunda acabou sendo o melhor dia da semana, tá? Agora, o domingo, porque tem esse período longo com a Lua fora de curso, para início de atividades não é muito legal. Como a Lua vai estar transitando em Câncer ainda, pode ser interessante mais para coisas abstratas, para relaxar mesmo, né? Nada de muita agitação e empolgação. Mas, enfim, né, isso que a gente tem, a Lua fica forte também em Câncer, então mesmo que ela esteja fora de curso, ela tá no comando, no controle das coisas, né? E aí, gente, segunda-feira, então, que é o melhor dia da semana, dia 10, que a gente tem, primeiro, é um trígono entre Lua e Mercúrio, né, esse aqui. E olha, o Mercúrio, ele já vai começar a ficar com a velocidade já abaixo. Ele, como é um astro que se movimenta rápido, ele não fica tanto tempo baixando a velocidade antes de virar a direção. Mas a gente tem uma configuração mais agitada, assim, né? Ela é mais apressadinha. Então, pode ser interessante na segunda, e o momento perfeito é às 10h56, a gente vai amanhecer com essa influência aumentando.
pode ser interessante para engatar nas coisas que você vai fazer mesmo. Atividades que não precisam de muito aprofundamento, que você precisa realizar ali rapidinho e tal. Olha, é legal porque dá uma mobilidade boa, assim, né? Tem uma velocidade bem interessante, então as coisas tendem a se desenrolar de uma maneira bem descomplicada, né? Pode ser interessante também se você tiver que apresentar algum projeto, postar em redes, sei quem posta informações que sejam importantes, pontuais mesmo. Ela não é muito prolixa não, tá? Nada prolixa essa influência. Então nada de textão, tá, gente? É coisa simples, rápida mesmo, que você coloca lá a informação e pronto. E para trânsito geral das coisas, né? Tudo se desenrola muito rapidamente, né? Então é um momento legal. Aí a Lua vai ter um outro aspecto legal também em seguida, que é com Vênus. Mas Vênus já não tá tão legal, né? Porque tá no detrimento, né? Mas tá aqui no próprio termo, até ajuda um pouquinho. E retrógrado já, né? O trígono é um aspecto bom, ele pode ter uma característica de novidades, de coisas diferentes, só que tem atenção com alto risco, porque Vênus está retrógrado. Se você precisar voltar a alguma questão de aquisição, alguma questão de investimento também, fique atento aí o que for surgindo como oportunidade. Pode até ser interessante para você pegar alguma coisa nesse sentido. Apesar de ser um aspecto bom entre Lua e Vênus, não tem assim uma característica amorosa. Pode ter uma característica meio de competição e até assim de conquista, né? Porque tem mais uma característica do fogo presente, né? Então pode incentivar um pouco mais da conquista, né? Mas olha, parece tudo muito rápido, assim. Então algumas empolgações momentâneas ali que são boas, né? Então, gente, olha, o momento do trígono entre Lua e Vênus é às 13h20. E aí a gente vai pegando, então, desde a manhã toda essa sequência boa de aspectos, né? E o que vem a seguir também é bom. É um sextil entre Lua e Júpiter. Apesar de Júpiter não estar assim muito forte por signo, quando a gente calcula esse mapa para Brasília, que tem um ascendente aqui nesse momento Escorpião, o lote da fortuna tá ali pertinho de Júpiter, né? Só que a 8ª casa, tá, gente? Então o sextil é bom, mas ele é um aspecto bem leve. Evitem só alto risco, mas eu penso que no sentido de descontração, no sentido de notícias boas, de uma certa confiança, né, no clima geral, assim, é interessante, tá? Eu só recomendo não arriscar muito pelo fato do Júpiter estar no detrimento, né? E tá na 8ª casa aqui para esse momento, tá? Mas do restante é uma configuração pacífica, ela é descontraída, pode ser aí até indicação de novidades, de oportunidades também. Para essa coisa mais da descontração, assim, pode ser interessante, é uma influência bem leve. Aí, gente, o que acontece? A Lua, depois desse momento, que é às 20h46, ela já fica fora de curso. Aí, atenção mesmo, hein? Olha, sinal vermelho ali. A Lua vai ficar fora de curso o restante da segunda, a terça, o dia inteirinho, tá? Terça-feira inteirinha com a Lua fora de curso, das 0 a 24. E a Lua só vai ingressar em Virgem na quarta-feira, 4h55. Só que na terça a gente tem essa conjunção entre Mercúrio e Vênus, né? Não será assim tão bem aproveitada pelo fato de acontecer bem nesse momento da Lua fora de curso, que para início de atividades é um fator importante, né? E outro ponto também, gente, olha, aqui a gente já vê o sinal do SR aqui para Mercúrio. Ele já está abaixo da velocidade, ele vira a direção no sábado, tá? E Vênus também está retrógrado, está no detrimento, então não é exatamente uma conjunção que cria oportunidades boas para os temas de Vênus, não. Agora, como são astros rápidos, eu penso também que isso não tem uma indicação, olha, de grande mau humor, de grande tensão. São coisas que não são muito apropriadas, mas num nível mais básico, assim, eu diria, mais cotidiano. Eu não recomendo esse momento para iniciar grandes coisas, né? Porque eles estão fracos, né? Até que se tivessem fortes seria bem legal, mas a fraqueza dos dois acaba não ajudando muito, né, gente? Então, ficou uma configuração meio chatinha aqui. Bom, e na terça é só isso. E na quarta nós vamos ter a Lua ingressando em Virgem às 4h55, e daí ela vai já começar a se aproximar de uma quadratura com Júpiter. Demora um pouquinho depois que a Lua ingressa em Virgem para começar a se aproximar de uma quadratura com Júpiter, e também porque a quadratura vai ser perfeita só na quinta.
Na quarta-feira, depois que a Lua ingressa em Virgem às 4h55 da madrugada, o que nós vamos ter é essa conjunção de Sol com Saturno. Acontece aqui, ó, no termo na face de Marte, na casa de Júpiter, tá num ponto de detrimento, de queda, ele não está protetor, o que é um ponto ruim. Olha, só não é tão ruim porque nem o Sol e nem Saturno estão fortes aqui no signo de Peixes. Eles estão peregrinos, sem nenhuma dignidade essencial. E apesar de ser uma condição casime para Saturno, se ele está no mesmo grau, no mesmo minuto do Sol, ele prejudica o Sol, ele é um maléfico. Inclusive, alguns astrólogos medievais falam bastante sobre isso, né? O Bumachari é um que fala que uma conjunção de Sol com Saturno, ambos se prejudicam, né? No contexto global é ruim, pensando em fator mundial, porque para líderes mundiais é desafiador, assim, ele prejudica a assertividade, pode ser indicação de posições estranhas, né, desses líderes. É uma influência bem ruim, e ela já acontece perto dos nodos, né, porque aí a gente vai ter a fase cheia com eclipse lunar, não é bom. Agora, um pouquinho pior, gente, é que assim, a gente tem que pensar em duas coisas importantes, né? O Sol, quando tá perto do planeta, ele ofusca o brilho do planeta, o planeta não é visto no céu. Quando ele se afasta e o planeta começa a ser visto, o planeta entra naquela fase que a gente chama de ascensão heliacal. E quando um maléfico ascende, assim, tá nessa fase da ascensão heliacal, ele acaba sendo uma espécie de um gatilho, um anunciador de coisas mais adversas. Eu penso que ameniza um pouco esse momento pelo fato do Saturno não estar forte no signo de Peixes, né? Ele é frio e seco e ele tá perdendo essa secura, assim. Então, se ele tivesse muito seco, poderia ser um momento altamente desafiador no contexto mundial. Mas daqui uns 15 dias, um pouquinho até menos, né? Então, assim, o Sol chega à conjunção com o Saturno no dia 12, lá para o final do mês de março, a gente já começa a ver Saturno brilhando ali no final da madrugada. Então, ele estava visível à noite, né, no céu ali. Aí o Sol começou a se aproximar dele, ele ficou muito perto do Sol, ficou invisível. Agora o Sol passa por ele e ele vai começar a ser visível no final da madrugada. E é esse o momento que ele começa a ser visível no final da madrugada que ele entra nessa fase da ascensão heliacal, tá? E, gente, o que acontece é que para assuntos globais ele dispara temas difíceis, que são os temas de Saturno. Então, lá para o final de março pode ter algum clima um pouco mais tenso aí dentro do contexto mundial. E principalmente nas regiões, nos locais em que a gente teve um último eclipse solar visível, né? Porque a ascensão heliacal do planeta é como um gatilho dos efeitos anteriores do eclipse solar, que dura mais de um ano, né? Os lunares duram meses, né, tá? Então, acaba sendo aí um pouquinho adversa essa conjunção. Para início de atividades, então não precisa nem falar, né? Evitem. Aliás, a quarta toda, né, gente? Porque a Lua ingressa em Virgem e ela tá seguindo na direção de uma quadratura com Júpiter. E daí pega essa conjunção de Sol com Saturno, que não é tão legal. Então, a quarta também ficou um dia ruim. Então, terça e quarta, ruins, né? Só segunda que ficou legal. Bom, quinta-feira, que a gente tem 7h13 da manhã, a Lua vai chegar a essa quadratura aqui com Júpiter. E continua sendo ruim, gente. Por quê? Júpiter está no detrimento e é o que eu falei para vocês agora há pouco. Ele está prejudicado, ele não está protetor, ele não está protegendo a gente, né? Onde a Lua está, o signo de Virgem, é o outro detrimento de Júpiter. Então, além de ser uma quadratura que é um aspecto desafiador, está expondo Júpiter para um ponto de fraqueza. E aí a quinta começa com esse clima sem proteção. Ele pode ser um período ruim para temas jurídicos, para temas relacionados à viagem, aviação, de maneira geral, né? Para a prosperidade também é ruim, por isso que para início de atividades importantes ligadas à prosperidade, investimentos, aquisições, não é legal, negócios, né? O momento perfeito é às 7h13. Então, como a gente tem a quarta com a Lua ingressando às 4h55 em Virgem, a partir da tarde, a noite da quarta e a madrugada da quinta, começo da manhã, tem essa influência bem forte, tá? Para um mundo de espiritualidade e religiosidade, né? O ambiente religioso também não é legal. Uma influência chata,
Também. Bom, a Lua vai se afastar dessa quadratura e ela melhora um pouquinho, porque vai chegar aqui um sextil com Marte, no ponto onde a Lua tem poder aqui, né? Tem o domicílio. É um aspecto leve, no sentido de atividades diárias, ele é bom para você melhorar a qualidade das coisas, para resolver, para consertar, para reparar, para corrigir, para melhorar a qualidade do que você estiver realizando. É bom porque mantém bem firme, né? Não é uma característica assim muito do uso da força para a produção, né? Porque Marte está fraco aqui, mas flui bem para a produtividade. Eu penso que tem uma relação com qualidade, né? Qualidade das coisas que a gente realiza, né? E esse momento perfeito é às 17h45, e aí a Lua vai começar a se aproximar da oposição com Saturno primeiro, né? E nesse momento a Lua já está bem perto do nó do Sul, então ela já está intercalando essa influência com a oposição com Saturno. Gente, é uma oposição preguiçosa, mal-humorada, ela é chata, tá? É uma característica bem chata. Então, para início de atividade, só pelo fato de ser uma oposição não é legal. Atividades, negócios, assuntos muito importantes. Mas tem um perfil muito criterioso, então procure não ficar nem muito apegados aos detalhes das coisas, porque não vai fluir o que você estiver realizando. Eu penso nessa oposição exatamente com isso, quando a gente se enrosca com as complexidades das coisas e atrapalha o fluxo produtivo, atrapalha o andar das coisas, fica parada no meio do caminho, catando coisinhas, assim, detalhezinhos, né? E no clima geral também não é legal. É um clima um pouco pessimista, né? É um clima chato, preguiçoso, arrastado, né? Ele é um pouco lento, né? E daí o que vai acontecer é que depois a Lua chega com o Sol e aí marca a fase cheia com eclipse lunar. É um eclipse total, vai ser visível inclusive no Brasil. Acontece na casa 2 com casa 8. Movimenta em tema global os assuntos ligados à parte econômica, né? Então, índices, assuntos econômicos de maneira geral, a gente tem uma gama grande, porque pega desde assunto bancário, taxas de juros, mudanças em procedimentos, que é um grande volume de detalhes, né? Até nos níveis maiores, pensando em país, mas pega forte. E aí o Saturno tá combusto, olha gente, ele ainda tá muito pertinho do Sol, então ele não tá visível ainda no céu, é lá pro final do mês que ele vai começar a ser visível, aí eu aviso vocês quando isso acontecer, né? E pega uma posição de casas sucedentes, de casa 2 com casa 8, pensando que é uma fase cheia, máxima visibilidade da Lua com o nó do Sul. Então, no sentido econômico internacional, também não é bom. E como a gente vem aí de alguns meses já, né, com essas questões de taxar produtos, lá nos Estados Unidos, essa mudança, né, da postura com essas questões de taxações e tal, eu acredito que isso ainda chega a um ponto um pouco crítico nesses próximos dias, tá? Porque pegou bem a Lua crescendo no ponto máximo com o nó do Sul e na 8, né? Que é o assunto da economia internacional. Agora, vai atingir a economia nacional. Então, essas questões envolvendo taxações e tal, tem repercussão aqui. Então, vamos aguardar aí para ver o que vem, porque pode movimentar também essa questão de taxações de produtos ou de outros movimentos envolvendo a economia internacional com a nossa economia aqui um pouco mais presentes, né? E é um eclipse, ele vai durar na totalidade em torno de 1 hora e pouquinho, porque depende da região, né? Como a gente tem um país gigante, né? Um país aqui que é quase um continente, conforme você vai avançando de uma cidade para outra, de um estado para outro, muda um pouquinho a duração, mas em torno de 1 hora. Os eclipses lunares, eles transportam essa duração para meses. Então, o que acontece aqui vai ter uma repercussão daqui um mês, né? Dentro desse período até o mês, até a próxima fase cheia ali de abril, tá? Então, vamos ficar atentos aí o que for surgindo, porque vai ter aí um enrosco nesse tema. E como pega uma lua cheia, né? O Sol junto de Saturno tem total ligação com essas configurações dos líderes mesmo, né? Posições de líderes, né? Então vamos ver aí o que surge nesse momento. Aí tá com uma pegada um pouco estranha, né? Assim, no ar, né? E se a gente divide por quadrantes, então ainda pega essa configuração de Ares aqui dentro, ainda tá muita coisa na casa 2, é tema econômico mesmo que vem, né? Vem com essa
com essa temática. Bom, uma outra abordagem que a gente pode fazer aqui desse momento são os ajustes dentro do país. Aqui esse tema econômico ele é muito amplo, porque ele pega desde as instituições financeiras até as questões econômicas globais do país. Então tem muita coisa aqui e vai ser o principal tema desse mês aí. Vamos ver como tudo vai desencadear. Vamos ficar atentos também a esse momento do final do mês, quando o Saturno passa a ser visível ali no final da madrugada, porque pode ser um momento também aí que desengata esses efeitos aqui do eclipse, né? Bom, ficou um pouco chata essa influência, né, de fase cheia com eclipse lunar. No nível pessoal, se você tem planetas aqui, olha, em torno do 23 e 56 de peixes, ou aqui no signo de Virgem, ou que pega uma quadratura exata, né? Então, se for aqui em torno de 23 e pouco de Sagitário, por aqui, ou 23 e pouco aqui do signo de Gêmeos, que vai pegar a quadratura, né, como ponto do eclipse, pode sentir algum efeito em nível da vida pessoal, tá? Mas tem que ter planetas ou meio do céu ou ascendente, tá, gente? Porque não é só a posição do eclipse acontecendo em cada uma das casas que desenvolve a ocorrência, né? Porque cada um de nós tem os seus momentos, tem seus ciclos, tem as suas questões particulares. Então, se o eclipse atinge um ponto importante da tua carta natal, ele pode desencadear efeitos, tá? Então, fique atento aí, porque é um eclipse que é lunar, ele não pega só o contexto emocional, mas ele tá com uma carga grande aqui, ó, de efeito em peixes, né? E pode desencadear outros efeitos também, né? Na sua vida vai depender da casa, do ponto que ele atinge no nível individual, tá? Bom, gente, e daí depois que a Lua passa pela fase cheia, ela vai ficar fora de curso, o que é ruim, né? Porque sempre a gente olha o que vem depois do eclipse, da fase cheia, para ver como as coisas podem se desenrolar. A Lua fica fora de curso, então fica meio morna a coisa, né? A Lua vai ingressar em Libra às 15h59 da sexta-feira, então ela não vai ficar muito tempo fora de curso, né? Algumas horas, né? Olha, aí o Libra já tem uma tendência mais equilibrada, já fica um pouco mais leve, e quando a Lua ingressa em Libra, ela já vai começar a se aproximar da oposição com Vênus, né? Mas como ela tá no signo de domicílio de Vênus, não é ruim a oposição, melhora muito a configuração de Vênus ali em Áries, né? Só que esse momento só vai acontecer no sábado, tá? Lá no sábado, 6h23. A gente vai ter outras coisas aqui, outra coisa acontecendo antes disso, tá? No sábado, às 3h46 da madrugada, é quando o Mercúrio vira direção. Ele estaciona e vira direção para o movimento retrógrado. Então, esse momento, dia todo sábado, a gente pega o Mercúrio virando, né? Não é muito interessante para os assuntos ligados à comunicação, para temas técnicos, os que usam equipamentos para sinais de rede, eletricidades. O andar tecnológico e técnico das coisas não funciona muito bem. Se você estiver lidando com qualquer atividade que tenha que usar equipamentos, mantenha bem a sua atenção, veja se está tudo certinho com o seu equipamento, para não ter problemas, né? E também não seria muito interessante para as grandes ousadias assim envolvendo comunicação, tá? De repente ter uma conversa super importante com alguém, fechar um grande negócio. Olha, se você estiver no meio do assunto, até que não é mal, né? Mas para inícios eu já nem recomendo muito, né? Papeladas, estudos, fica um pouquinho chato. É uma configuração que vai movimentar um pouco da ansiedade, uma pressa, uma coisa incômoda, assim, sabe, inquieta, porque o Mercúrio ele fica retrógrado em Áries, então ele é bem inquietante e um pouquinho também desprovido de profundidade. Então, muitas vezes, em termos de comunicação geral, é aquela coisa do falar sem pensar muito, as gafes com a fala ali, né? É um pouco de impaciência, ansiedade, fica tudo isso muito presente no ar, né? Bom, e daí a Lua ela vai chegar à oposição com Vênus, e depois ela vai ter uma oposição com Mercúrio também, e a oposição da Lua com Vênus para Vênus melhora bem, né? Porque a Lua tá no domicílio de Vênus. Olha, pode ser interessante como é um sábado, inclusive, e esse momento de oposição vai ser bem no começo da manhã, né? Para os temas que envolvam a estética, a beleza, as artes, mas eu penso de alguma coisa um pouco diferente, né? Porque é diferente Vênus estar sendo recebida no seu domicílio pela Lua, dela estar aqui, né? Se Vênus estivesse em Libra, aí sim seria altamente favorável.
Fique atento a algumas oportunidades que forem surgindo nesses assuntos ligados à estética, à beleza de maneira geral, não só física, mas das atividades, coisas que você estiver realizando, a harmonia das coisas, atividades artísticas, entretenimento e tudo mais, né? E aí a Lua vai chegar à oposição com Mercúrio, 11 e 12, só que o Mercúrio acabou de virar a direção, né? Essa oposição, ela tem que ter cautela. Na verdade, eu recomendo para você todo sábado, né? Como eu falei, ter atenção com a comunicação. É um pouco impaciente essa característica. Ela é um pouquinho irritada, apressada, né? E isso fica um pouquinho presente no ar também. Com a comunicação de maneira geral. Um pouquinho ansiosa, né? Um pouquinho irritada aqui a configuração. Depois que a Lua passa pela oposição com o Mercúrio, que é às 11 e 12... aí ela melhora um pouco mais, porque ela vai seguindo na direção de um trígono com Júpiter, que é esse trígono aqui. E como o trígono ele vai ser perfeito à noite, às 19h37, a gente vai sentindo essa influência aumentando desde do momento que a Lua passa pela oposição com Mercúrio ali no meio do dia, né, 11 e 12. Então, a tarde do sábado é bem melhor do que amanhã, tá? Por quê? Porque o Júpiter, ele tá num ponto do detrimento, mas assim, ele é um benéfico, e o aspecto de trígono é bom, é descontraído, é leve, então é um clima assim de sábado à tarde que as coisas avançam sem grandes prejuízos, é uma configuração que desenrola rápido os assuntos, as coisas são boas, né? Bem cheias de harmonia, são agradáveis, né? Então amanhã tá bem chata do sábado, à tarde, à noite já vai ficando um pouquinho melhor, tá? E a gente termina a semana com isso, gente. Então, vocês viram, né? Que semana! Isso porque não tem muita coisa, porque se tivesse, né? Mas muita coisa, eclipse, né? Com fase cheia, Sol com Saturno, Mercúrio com Vênus, Mercúrio retrógrado, o terço o dia inteiro com a Lua fora de curso. Tá bem estranho, né? Essa semana. Mas vamos acompanhando aí para ver como tudo se desenrola. Aproveite, as informações estão para você programar aí as suas atividades durante a semana, tá bom? Ótima semana para você, não esqueça de curtir aí o vídeo, tá bom? Até segunda aí com as reflexões diárias, até mais!